Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, dia 18 de maio de 2020, 17 horas e 55 minutos. Eu convido a todos para assistirem o cenário em vídeo que eu gravei mais cedo. O programa está bem caprichado. Investidores iniciantes, temos aqui o Seja Bem-vindo à Bolsa com qualidade digital de som e imagem. E quem quiser ter contato comigo no período da manhã, é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, recebe o meu bloco de notas matinal e ainda temos o grupo gratuito no Telegram. Eu coloco algumas coisas no período da manhã, às vezes à tarde, como fiz hoje. Coloco sempre conteúdos importantes, sem propaganda, enfim. Aquilo que é realmente bom no sentido educacional para os investidores de renda variável que apreciam o nosso trabalho. Agora são 17 horas e 56 minutos, 18 graus aqui em São Paulo. Inicio com muito prazer os estudos. Espero que todos eles sejam úteis a você que me ouve. Certo? Quem quiser acompanhar estudos do petróleo, Bitcoin e bolsas europeias e China, é só assistir o cenário, lá estarão esses estudos à disposição de vocês. Repetindo, IFNC, que é o setor bancário, DI, juros, Bolsa de Xangai, Bolsa de Paris, Bolsa de Frankfurt na Alemanha e Londres, no informe cenário em vídeo. E também lá estarão petróleo e petróleo Brent e WTI. E eu também fiz estudos da CEMIG e da Marfrig, confiram lá no vídeo. Pessoal, falando desse fechamento do nosso mercado, o primeiro item aqui da tela é o dólar, né? O dólar veio até o topo anterior, que a gente vê aqui, máximas aqui dos dias 24 e 27 de abril. Se o dólar permanecer abaixo dos 5,725, está fechando levemente abaixo, ele vai testar a média, região de 5,600 com alguma coisa. Eu acho que ele o fará, né? Eu acho que ele o fará. Então aqui, separar-se-ão homens dos meninos no dólar. Um outro ponto que seria candidato a um teste de curto prazo seria essa LTA. Ok? Observando o gráfico intraday do dólar, lembra que eu comentei com vocês que haveria uma briga forte aqui nos arredores de 5,725? Por quê? Se eu pegar essa figura como simetria, seja um ombro, cabeça a ombro, teve a perda da LTA, médias cruzadas em modo venda, remetia, né, no cenário mais baixista de curtíssimo prazo, alguma coisa nessa região. Só que agora o mercado ele teria, de repente, um mergulho até 5,600, que daria 117, 118 pontos, ou de repente uma volta para fechar o gap no 5,850, quer dizer, ele tem uns 120, 130 pontos para cima ou para baixo. Eu acho que vai ser para baixo, mas a gente sabe, né, pessoal, fecha de um dia, abre do outro, por isso que a gente está fora do dólar, mas a gente cantou a pedra na venda aqui em cima. Modéstia à parte. Como fechou nosso querido BOVA11? Fechou em queda de 4,65. Eu tenho um estudo mais pronto aqui no Cartesian. Eu vou fazer o BOVA11 por aqui, que é ETF brasileira negociada em Nova York. E conforme a gente for passando pelas ações, a gente verá que muitos ativos já tinham indicado, mesmo com a correção de sexta, alta pela frente. Então ele veio primeiro aqui, no dia 14, houve um teste até fora da banda de Bollinger inferior. Perceba como as bandas de Bollinger estão justapostas, né? E eu conectei, esse estudo foi novo que eu fiz na sexta-feira. Esses fundos aqui marcados dia 3/4, depois dia 24/4, e no dia 14, agora de maio, que sugeria uma reação. Então as médias elas voltam a apontar para cima, né? E eu acho que é questão de 1 ou 2 dias o teste aqui do 80,55.
que é o ponto que separa o joio do trigo. Perfeito? Depois eu volto lá, faço Ibov e mini índice, ok? Via Varejo, ação que a gente acompanha todos os dias, VV, AR3. Via Varejo, uma alta de 2,30, até modesta pelo que subiu hoje, só que está respeitando média de 21, respeitando LTA, acho que está tudo certo. O rompimento de 9,49 traria um novo fôlego aqui, ela testaria provavelmente o 10,40, que ponto que deve ser rompido e trazer ação para um novo movimento altista. Pessoal, lembrando, IFNC, DI, juros, né? Londres, Paris, Frankfurt, Bitcoin, petróleo Brent, WTI, Bolsa de Xangai, assistam o cenário em vídeo, ok? Eu não vou repetir aqui. Mas os ativos fixos eu farei. Petro Vale Bancos. São os ativos mais operados aí pelas pessoas físicas, ou um dos mais, né, que tem mais liquidez. Da Petrobras, uma alta de 8,10. Nós falamos em compra nesse dia, né, no dia 14, um doji sobre a média de 21. Quem entrou ganhou bem até agora. Ela estava atrasada em relação ao petróleo. Eu acho que ela vai testar e vai romper os 18,93. Existe uma simetria em V, né? E se romper, alvo mínimo a 22,55, boca de gap. No caso da Vale, pessoal, petróleo, o minério de ferro caminhando a R$100, é para cima, né? Aqui fez um mastro bandeira num topo anterior, mamão com açúcar. Agora ela faz um novo gap, provavelmente de fuga. Né? O que eu vejo como alvo assim, de curto prazo para a guerrilha? A boca de gap, né? Aqui a R$52, mas eu acho que vai mais. Eu acho que vem no mínimo aqui, ó, vejam só. Ó, 53,38, 53,41, 53,49 é um ponto manjado, né? Então, água em 53,50, R$54. Eu colocaria um alvo em R$54 se eu tivesse posicionado. Seria a minha estratégia, porque ela iria um pouquinho acima dessa bagunça aqui, provavelmente faria... Dificilmente iria em linha reta, assim, sem um movimento de contração ou até corretivo. Aí temos Banco do Brasil. É um cenário interessante, 5% de alta. Olhando o gráfico, parece que nem mexeu, né? Só que aí você olha o semanal, você percebe que esse padrão aqui é um arame com movimento curtíssimo, mas porra, é um arame. Né? A região de 25 sendo consolidada. Agora sim, para ter um algo novo, sem forçar a barra, sem ilusões, o que precisa acontecer, por exemplo, com a ação de Banco do Brasil? Duas coisas. Primeiro, é possível traçar uma linha de tendência de baixa unindo os topos recentes. Né? E naturalmente o rompimento, né, o acionamento aqui da CLTB traria um algo novo. Mas o que precisa mesmo? Fechar uns 2 dias acima da média de 21. Aí a compra diz, oh, ei, eu estou aqui. Algo mais ou menos nesse sentido. E aí temos YouTube. Mas eu acho que de todo modo são oportunidades esses valores aí nos bancos. Eu acho que em YouTube é possível traçar até um triângulo. Lembra que eu falei, pessoal, semana passada? Não adianta você querer seguir essa história dos inteligentinhos, do mundo perfeitinho, dos duendes e das fadas. É preciso estar posicionado. Se você acredita numa reação e se você acredita que não tem bear market no exterior. Que é o cenário que eu acredito. Eu já mostrei por quê. O nosso negócio é a palavra de ordem a rumo aos 90 mil pontos. Então nós temos essa linha de tendência, foi respeitada, tem que romper essa linha de cima e fechar pelo menos amanhã sem devolver. Não adianta subir 5% num dia, cair 4, 4,5% amanhã ou 6%. Tem que amanhã pelo menos que suba 1%, mas que permaneça acima da média de 21. Né? E aí temos Bradesco. Já não dá para traçar essa LTA, mas a LTB dá.
apesar de estar descolada das outras ações de banco, seus pares ou também amiguinhos. Então essa história, não, tem que esperar um sinal, rompimento falso 16,56, tem que romper, tem um V. Quando eu falo que tem o V, eu estou dizendo isso aqui, ó. Então assim, ela tem que trazer algo novo, trabalhar 2, 3 dias acima da média móvel de 21 períodos, senão fica na mesmice, movimento lateral. Então não tem essa história assim, eu vou esperar um sinal, porque fulano falou para mim o seguinte, para eu esperar um sinal claro, aí eu entro na operação. Isso não existe, você tem que embarcar, se o foguete sair e você não estiver nele, você está fora, né? Então o V traria esse ativo a 18,56, né, logo acima da média, e teria o desafio nessa LTB que eu tracei. Então você tem que estar com a posição, não adianta, né, mundo ideal dos doentes, tal, essa loucura toda. Então falando de bolsas americanas, né, o índice Nasdaq, por exemplo, pessoal, só fazer uma conta rápida, onde está o bear market, né, fazendo uma conta aqui, ó, por exemplo, fechou a 9,234. Qual foi a máxima histórica aqui, ó? 9,838.4. Eu tô falando de um movimento de 6% em relação ao topo. Cadê o bear market? Né? Eu tô falando de Dow Jones fazendo rompimento falso de fundo anterior, rompendo as máximas recentes, rompendo LTB. E se o Dow Jones deixar para trás 24,765, aqui tem um gap, onde que seria o alvo aqui do Dow Jones? 27,100. Né? E o S&P? Rompimento falso, que geralmente impulsiona preço do 2,797. Provável gap de fuga, deixou essas máximas para trás. Qual que é o topo aqui, o pico? 2,955. Fechou cravado. Quer dizer, se romper, nós temos gap. Onde que seria o alvo aqui no topo anterior? Região de 3.135 pontos. É o meu cenário, é o cenário que eu acredito. Um dos motivos de eu estar otimista para esse início de semana foi o VIX, novamente, assim como ele já tinha feito no dia 21 de abril, assim como ele tinha feito no dia 4 de maio, novamente ele rateou na média de 21, pancada para baixo. O EWZ nós tínhamos também dado o sinal aqui de fundo. Por quê? O EWZ, qual que é esse fundo aqui, ó? 21,34. Qual foi a mínima do dia 14? 21,13. E aqui? 21,15. Ele foi abaixo, rompimento falso de 2 fundos. E ainda passa a ideia de fundo número 1, fundo número 2, fundo número 3, passa a ideia, é mais ou menos equidistante essa formação, mais ou menos simétrico, dá a ideia ainda de um fundo triplo ou 3 rios. Então eu também tracei uma LTA aqui, né? Aqui houve um engolfo, mesmo com sinal de sexta, o engolfo continuava válido, continuava forte, e nós temos um triângulo aí em formação. Agora, não adianta hoje fechar acima da média de 21 e amanhã devolver tudo, cair 80, tem que amanhã permanecer acima da média de 21. Se amanhã permanecer, é algo que não ocorre desde o crash. Porque aqui aconteceu, por exemplo, dia 29, só que aí dia 30 já derreteu que nem gelo perto da churrasqueira. Ok? Então tem que ter algo novo aí na história. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site do Infomoney aqui, que eu acho que é a forma mais rápida aqui de eu ver o negócio. E pessoal, recado da minha equipe. Na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos uma aula extra para a galera, para os 9.000 alunos que fizeram a imersão técnica Top Traders
gratuita, que foi agora há 2 semanas atrás. Na quarta-feira agora vai completar 2 semanas. Então, 14 dias depois, a gente vai fazer uma aula extra das 20 às 21, 21h15, 21h20 e tal. Geralmente eu falo 50, 60, 70 minutos. Infelizmente é só para quem se matriculou na imersão técnica, né? Então, esses 9.000 alunos terão acesso à aula. E o que eu vou falar? Falar sobre o momento, as minhas expectativas, sobre o desafio Te Vejo nos 90.000 pontos, que está de pé, né? Acho que vai bater, a gente vai acertar. Ficou um tempo aí de lado, agora começou a subir. E eu vou falar da performance, né? Como é que a gente vai administrar a carteira de ações, o mini índice está no lucro, né? Enfim, algumas ações já estão no lucro, algumas ainda estão numa fase de maturação, acumulando, então eu vou fazer trocas na carteira, vou falar quais são as minhas ideias aí, mas a ideia é pegar uma carteira estilo foguete aí para subir forte. Ok, então eu vou fazer 10 ativos. As 5 maiores altas e as 5 maiores baixas de hoje. Ok? Então vamos lá, eu vou falar de Azul 4. Então quarta-feira é imperdível. Pessoal, a Azul deu sinal de compra. Pô, mas um negócio que sobe 30%, aí você tem que trabalhar no intraday. Você está de olho no ativo. Por exemplo, você está de olho na ação. Aí você tem um gap de fuga. Com média cruzando, porra, é pau na máquina nos 14,50. Você tem uma sequência de baixa, pico de volume, gap de fuga com cruzamento de média. Quem fez a imersão conhece o setup. Ela veio subindo. Eu acho que correções deve até ocorrer, mesmo que seja no tempo, oportunidades. Então agora tem um sinal, tem que saber trabalhar no intraday também. Mas é um sinal importante. Ok? CVC B3, essa tal da reabertura aí, essa tal, né, no exterior animou esses ativos. A CVC, ela tinha um fundo 1066 rompimento falso, um outro fundo 1158 rompimento falso, pau na máquina, compra também. Pô, mas ainda dá para entrar? Dá para entrar. Você pega aqui, por exemplo, o sinal, a mesma leitura, você pode usar um gráfico de 30 ou 60 minutos. No caso da CVC, você tem um fundo, um topo e um fundo. Onde é que foi o setup aqui? Pivô de alta. O ponto aqui é 10,96. Mas ainda dá para entrar. Claro que sim. 10,96. Pivô de alta, com gap de fuga, pau na máquina. Faca na caveira. Esses ativos têm amplo espaço para subir ainda. Correções, se ocorrerem. Mas lembra que eu falei na sexta-feira que já seria melhor começar a semana posicionada? Eu falei. Nós temos 15 ações no portfólio. Aí às vezes tem aluno que pergunta, pô, mas por que 15 ações? Por isso, você pega um movimento amplo do mercado. Você entende? Então não adianta ter 2, 3 ações para ficar chupando o dedo. Você tendo 15, Por exemplo, eu vou falar de 3 ações, por exemplo. A gente tem ação na carteira Top Traders hoje, ó. Eu não vou falar exato, senão o pessoal vai manjar, ó. Quase 13%, a outra quase 9%, outra 11%. Ó, ação que subiu mais de 9%. 3 aqui que subiram quase 8%. Quer dizer, tem que estar posicionado, não adianta esperar. Vale a pena entrar, mas aí o camarada já não tem aquela segurança. Por exemplo, é o caso de Braskem. A Braskem tem um padrão de formação de fundos aqui e as médias já cruzadas para cima. Aí você tem, eu vou dar só um exemplo aqui, o topo número 1. Topo número 2, topo número 3.
Então, quando você tem um rompimento dessa região já na própria... Porque você pega o ponto mais alto, 23,41. Quanto que fechou na sexta-feira? 23,44. É setup, já poderia ter pego a compra. Porque nós tivemos um triângulo ascendente. Nós que viemos da imersão já com 15 ações, a gente surfou uma grande valorização hoje. Agora, entrar depois, né, ainda é válido, barra de ignição e tal, mas só que você já não compra no ponto ótimo, você não pega tão descontado, mas ainda vale a pena, não é que porque você não entrou ainda não pode entrar mais, isso não existe. Aí temos Gol 4, né, para ali da Azul, né, uma situação interessante também, ainda tem acho que bastante espaço para subir. Essas ações não são minha preferência de setor de aviação, sou bem sincero, não fazem parte do nosso portfólio atual, né? E o que ela fez na manhã de hoje? Ela fez um padrão de mastro bandeira, houve um gap de fuga, provável gap de fuga, eu não acho que seja diária. E aqui a bandeira foi na variação flâmula. E a galera dos 60 mil pontos? Aqui é a galera dos 90. Fazer conta. Só que nós estamos posicionados desde 73. A galera da imersão 9 que está conosco ainda. Então aqui teve o mastro bandeira. Então a gente está desde 73, a galera da imersão 9 é testemunha. Por exemplo, eu falei do desafio Não Te Vejo nos 90 mil pontos. Abriu mais ou menos ali a 76. Deixa eu corrigir. Caramba. 76.800. Menos 90, se bater, a gente vai ganhar 13.200 pontos. Isso desafio, tá? Por exemplo, a galera da imersão 9 está comprada desde 73. Aí fazendo a conta de novo, 76.800, que foi a abertura no dia seguinte que eu falei do desafio. Menos 60 mil pontos, ó, daria 16.800 se a galera... né, os ursos ganhassem. Mas se a gente ganhar os 13 mil pontos aí, que daria 17 para a galera da imersão 9, já tá bom. Ok? Vamos ver, de repente a gente não acerta também, é uma ideia, não somos deuses, né? A gente opera a probabilidade. Pode dar certo, pode dar errado. E aí tem MRV, mas eu acho que vai dar certo de novo o desafio dos 90. MRV... deixa eu... MRV, ela esteve na nossa lista da última imersão. Não. Professor, quando deu compra, eu quero saber algo mais objetivo, né? Que às vezes a gente vê alguns programas, tem teoria e tal. Eu quero saber objetivamente quando esse ativo deu compra, por que ele deu compra, sem titubear. Aí eu te respondo. Ele deu compra nesse dia. Ok? Que foi o dia 14/5. Por quê? Porque ele fez um padrão chamado padrão penetrante. Ele abre abaixo do fechamento do dia anterior, ele sobe e penetra a metade deste candle. Então ele deu compra nesse dia. E agora disparou. Ainda tem espaço para subir? Tem. Né? Tem uma resistência importante à frente, que é o 15,77. E é isso. Uma barra com volume. E veja o volume nesse dia. Ó, o volume vinha fraco. Olha que interessante. Ó, a correção, volume fraco. O dia que deu setup, volume forte. Certo? Então essas foram as maiores altas de hoje. As maiores baixas agora. Teve ativo que caiu? Teve. Lembra que eu falei da JBSS3? Que esse ativo não me passava confiança, eu falei semana passada. Falei, olha, o ativo veio,
A foca colocou a cabeça para fora d'água aqui, 24,10, desceu. Então o ativo vai dando indícios. Aí ele vem aqui, desceu. Porra, vai descer. E agora varreu, né? Não tem mais espaço para cair. Quer dizer, esse ativo a gente adiantou a bola. E Marfrig, né, foi um setor que... Foi um dos primeiros setores que eu eliminei na imersão, que nós não teríamos interesse no curto prazo. Porque é muito atrelado ao dólar, já tinha entregue o movimento. Eu falei sobre ela hoje também. Como temporada de balanço, tem gap aberto aqui, quer dizer, o ativo não tem uma inclinação altista e tal. Né? É um ativo que entregou o movimento e o mercado, naturalmente, ele busca oportunidades mais descontadas. Digamos que seria mais ou menos assim uma mudança de setor, de áreas, né, por buscar o ativo mais descontado naquele momento. Ok? Além do que ela tinha um alvo, né? Era 14,24. O alvo é alvo. Né? Nem sempre é possível traçar o alvo, muitas vezes é. Aí tem KLBN11, mais um caso. Né? Inclusive são empresas exportadoras, né? Essencialmente, é claro que abastecem também o mercado interno, mas essencialmente tem grande parte do seu faturamento oriundo de exportação. 2366. Mais uma ação que eu comentei, mais um setor. Nós falamos sobre isso no dia, quando eu estava fazendo acompanhamento dos balanços. O que a ação fez? Atingiu um alvo, rompimento falso. Nesse dia aqui é para cair fora, aqui nos 23. Então, tem mais espaço para cair. Eu não duvidaria, por exemplo, de alguma reação agora em torno da média de 21, mas o mais provável é que teste essa LTA aqui riscada, até pela violência da queda. E aí, por fim, mais uma ação de frigorífico, BIF3. Geralmente, a não ser que tenha algo muito esdrúxulo em relação ao ativo, geralmente anda em bloco. Então, é mais uma ação que ela quase entregou o movimento, né? Um alvo aqui nos R$15, chegou a bater 15,08, né? No mundo do Papai Noel aqui poderia bater 15,27, mas dificilmente vai milimetricamente, né? Ou vai um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Não... Exatamente assim. Só se tiver algum tesoureiro muito caprichoso que queira brincar com a ação. É um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, o que fez o ativo? Ela se aproximou do alvo, desceu e não tem sinal de fundo. LTA pode ser alvo, mas tem a média de 21 antes e os topos anteriores. Mas é uma barra ampla, é difícil operar contra uma barra dessa, né? Então é isso, os principais destaques do dia feitos. Falar agora de BOV, e a gente já falou do BOVA11, falar de Ibovespa e mini índice. O Ibovespa, quando eu falei que eu estava otimista na sexta-feira, eu não tinha visto essa LTA, que une os fundos do dia 3, do dia 24 e do dia 15 de maio, 14 de maio. O candle de hoje é um algo novo? Não necessariamente. É um candle com 4,69 de valorização, ele traz algum otimismo, mas eu gostaria de ver amanhã, nem que seja 1% de alta, mas não devolver. Né? Porque a prova de fogo, de fato, virá no teste do 83,600. Né? Quem sabe na quarta, que é o dia que eu creio ser mais provável. Né? E observando o mini índice, é a mesma coisa, uma LTA traçada, ambos naturalmente com as bandas de Bollinger justapostas. Né? Existe uma região aqui, ó, 81,290, 89,85 e tal, que foi rompida, então isso projeta um teste nos próximos dias do 84,240. Eu aposto que vai ser na quarta. Né? E se a gente pega o intraday, o que me trouxe muita confiança no estudo na sexta-feira? Um ombro, cabeça-ombro invertido. Gap, LTA, lembra que eu falei do fundo duplo?
né, cujo rompimento do eixo a 78.700 já traria o mini índice para 79.700, já trouxe no gap. Veio no 80.345, ficou trabalhando aqui, estressando essa região. Expandiu, veio no 80.985, estressando essa região. Então, acima do 81.290, realmente tem espaço aberto para o gap ou o próprio 84 mil pontos. Então, vale o desafio nos 90 mil pontos no índice. Se amanhã não devolver, fechar pelo menos de lado ou com 1,5% de alta, de repente dá para a gente traçar o dia que vai bater nos 90, tem essa hipótese, ok? Então é isso aí, eu falei da importância de ter a carteira na sexta-feira, falei do movimento no índice. Então o investidor ele tem que observar um sinal macro e aproveitar as distorções para se posicionar. Não adianta você querer entrar num ativo que subiu 20% ou 30%. Ele ainda tem espaço, mas ele tira a tua entrada ótima. E outra coisa, você começa a ficar com medo se andar 2%, 3%, só que pode andar 10% e ser só uma correção. Então, o timing das operações ele é importante, tão importante quanto o estudo. E aí você tem que ter o estudo macro, o estudo micro para você poder se posicionar em distorções, mesmo que ande momentaneamente contra você. Então é isso aí, pessoal. Até amanhã. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!